sou a Abelha Artesã e hoje eu quero ensinar para vocês essas duas bolsas. Na verdade, a aula da bolsa vermelha saiu semana passada, eu vou linkar aqui acima, e hoje vai ser essa verde com azul. Eu trouxe as duas aqui para mostrar para vocês que é o mesmo ponto. Então, só pelo fato de eu começar a fazer pela largura ou pelo comprimento, eu tenho o mesmo ponto, mas uma bolsa totalmente diferente, tá? Que dá uma sensação diferente. Visualmente falando, elas têm as suas diferenças, né? Porque o ponto fica o ponto em pé, na outra fica o ponto deitado. Hoje nós vamos aprender essa bolsa verde, onde o ponto favo de mel ele fica em pé. Vou suspender a alça aqui para você ver melhor. O ponto ele fica, ó, em pezinho, tá? Fique com um pouquinho das imagens dessa bolsa e em seguida vamos pro passo a passo. Coloquei essas alças aqui que ficou linda. Eu combinei com a cor do fio do detalhe, tá? Eu tenho já o tutorial desse tipo de alça, vou linkar aqui acima. Ela ficou bem grande, bem espaçosa, ó. A lateral dela é no botão imantado, assim como a vermelha, ó. E o espaço interno dela é bem grandão. A altura dessa peça ficou em 24 centímetros e a largura ficou em 34. Essa ficou uma bolsa com a mesma altura da vermelha, porém bem mais larga aqui. Para essa bolsa, eu usei 1 kg de fio de malha residual. Coloquei também uma alça de couro com corrente, como ela ficou maior, fica legal também ter uma alça de lado, né, na transversal. Vamos pro passo a passo? Eu vou começar fazendo 26 correntinhas. Fiz aqui as 26 correntinhas e agora a gente vai virar o trabalho e vai trabalhar nesses gominhos aqui de trás, tá? Então, a gente pula o primeiro pontinho, que tá até escondidinho aqui, vou no gominho e faço um ponto baixo. Vou no próximo gominho, faço um ponto baixo. Faça pontos baixos até chegar aqui no final, ó, pegando nesses gominhos aqui de trás. Como eu fiz 26 correntinhas, vai dar 25 pontos baixos. Pronto, cheguei aqui no final, fiz as minhas 25 correntinhas, meus 25 pontos baixos, e nesse momento eu estou com 26 centímetros. Então, você vai fazer uma quantidade de cordão de correntinhas, para que quando você volte, dê 26 centímetros, tá? Pode ser que no fio que você usar, seja menos do que 26 correntinhas, pode ser que seja mais. Não se apegue ao número de correntinhas, se apegue ao tamanho que a gente precisa. Preciso de 26 centímetros aproximadamente, quando eu faço a carreira de volta, ok? Antes da gente passar para a próxima carreira, eu vou pegar a agulha menor, vou colocar aqui dentro, ó. Eu passei por dentro da cabecinha do ponto e por dentro do ponto mesmo, e vou puxar esse fiozinho aqui do início pra cima. Pronto, fazendo isso, eu já consigo arrematar ele agora quando eu estiver fazendo a minha carreira de volta. Para fazer esse padrão de pontos, a gente faz uma carreira de pontos baixos com pontos baixos alongados e uma carreira do ponto favo de mel. Então, nós vamos fazer aqui, ó, vou fazer uma correntinha de subida, vou virar e vou trabalhar a carreira de pontos baixos com pontos baixos alongados. Então, eu faço primeiro um ponto baixo, olha só. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, eu já estou envolvendo esse fio para arrematar. Nesse próximo ponto, eu não vou pegar aqui nessa cabecinha do ponto, eu vou pegar aqui embaixo, na cabecinha do ponto de trás, ó, de baixo, olha só. Como a gente pegou nos gominhos para fazer essa volta, ficou com as duas laçadinhas aqui, fica mais fácil de enxergar. Aqui eu puxo e fecho o ponto. Vai ficar assim, ó, um ponto baixo simples e um alongado. Nesse próximo ponto, é um ponto baixo simples. No próximo, é um alongado.
No próximo é um ponto baixo simples. E no próximo é um alongado. Então, eu vou na direção e vou na alcinha de baixo, lá de baixo, pra alongar bem meu ponto. E é assim que vai ficando. Você vai fazer isso até chegar aqui no final. No final, você vai ver que se eu comecei com um ponto simples, eu vou acabar com um ponto simples. A mesma forma que eu começo é a mesma forma que eu termino. Cheguei aqui no final, olha só. Eu comecei com um ponto baixo simples, eu terminei com um ponto baixo simples. Coisa que é importante dizer, eu não falei no início, esqueci, é que a quantidade de pontos que você vai colocar aqui, de correntinhas, precisa ser um número par. Então, você vai fazer, não importa quantas, você vai fazer a quantidade de correntinhas em um número par, para quando você voltar, tem que dar 26 centímetros, foi 26 que a gente contou, não foi? Mas esses 26 centímetros tem que estar em número ímpar, certo? Se não tiver, Isa, passou um pouquinho, não tem problema. É 26 centímetros aproximadamente, pode ser 25, 27, tá certo? O importante é que você tenha para trabalhar um número ímpar de pontos baixos. Para eu ter um número ímpar de pontos baixos, eu tenho que fazer uma correntinha em número par. Então, eu comecei com o quê? 26 correntinhas, que é um número par. E eu voltei 25 pontos baixos, que é um número ímpar, certo? Então, voltando pra cá, né? Só porque eu não falei isso no início e isso é muito importante. Voltando pra cá, eu comecei com um ponto baixo aqui e terminei com um ponto baixo aqui. Se fosse um número par de pontos aqui, essa conta não daria certo, tá bom? Então, é importante ser um número ímpar de pontos. Agora, nós vamos fazer a nossa carreira do ponto favo de mel mesmo. Você vai subir uma correntinha, vai virar o trabalho. E o nosso trabalho, ó, vamos analisar ele aqui, como é que ele tá. Por conta a gente intercalou o ponto baixo simples com alongado, o nosso ponto aqui atrás ficou com uma perninha curta e uma perninha longa. Uma perninha curta e uma perninha longa, ó. Uma curta, uma longa. Uma curta, uma longa. Uma curta, uma longa. Tá vendo? Nós vamos pegar uma perninha longa de um ponto e uma perninha longa do outro ponto, ó. Pra poder trabalhar. Quando eu começo aqui, ó, nesse meu primeiro ponto, eu não tenho a perninha longa aqui, não. Eu só venho ter essa. Então, essa aqui não tem par. Então, eu vou fazer um ponto baixo simples aqui e outro ponto baixo simples aqui. Porque eu não tenho par para poder fazer nesse primeiro ponto, tá? Agora sim eu tenho par. Nessa direção aqui, ó, do ponto que eu fiz, eu tenho uma perninha aqui e ela tem um parzinho aqui, ó. Depois dela, eu tenho outra aqui. A partir daqui, vai fazer o ponto. Então, vai ter carreira que o ponto vai te pedir para começar com um ponto baixo só e terminar com um ponto baixo só. Vai ter carreira que vai te pedir 2 pontos baixos sozinhos e vai terminar 2 pontos baixos sozinhos. Fiz meus 2 pontos baixos, na mesma direção aqui, ó, eu vou pegar a perninha longa desse ponto com a perninha longa do outro ponto. Ó, vou puxar o fio do novelo, puxo para cima e faço o ponto. Fecho o meu ponto. Olha como é que fica. O próximo ponto, eu faço um ponto baixo simples. Na mesma direção desse ponto baixo simples, eu vou pegar a perninha longa desse ponto com a perninha longa do próximo ponto. Puxo, dou altura e fecho o meu ponto. E eu continuo fazendo isso. Ponto baixo simples. Na direção do meu ponto baixo, eu pego a perninha longa desse ponto com a perninha longa desse ponto. Puxo o fio do novelo, dou altura e fecho meu ponto. Mais uma vez, ponto baixo simples. Na mesma direção, eu pego a perninha longa desse ponto com a perninha longa deste ponto. Puxo o fio do novelo e fecho. No próximo ponto, ponto baixo simples. Você vai repetir isso até chegar aqui no final, ó.
Lembrando que no final você vai perceber que os meus 2 últimos pontos serão pontos baixos simples, porque a gente sempre termina do jeito que a gente começa, tá? Então, vai fazendo isso, ó, pegando a perninha longa desse ponto, a perninha longa do outro ponto, ó. Puxa o fio do novelo da altura e fecha. Vai no próximo ponto, faz um ponto simples, na mesma direção, pega a perninha longa desse ponto, com a perninha longa desse ponto, ó, fecha. Vai ficando assim. Vou fazer, chegar aqui eu volto. Fiz aqui ó, até o final, só tá me faltando os meus 2 últimos pontos, que vai ser ponto baixo simples, tá? Então, boto aqui. Faço aqui um ponto baixo simples, até porque, ó, embaixo desse ponto simples eu tenho uma perna longa, mas eu não tenho outra aqui pra fazer o parzinho. Então, é isso que eu falo quando eu digo que o trabalho pede o ponto, né? Se eu não tenho a outra perninha aqui, eu não tenho como fazer o ponto. Então, vai ser, né, ponto baixo simples. Então, coloco aqui. Então, eu comecei com 2 pontos baixos simples, terminei com 2 pontos baixos simples. Faz a correntinha e vira o trabalho. Desse lado, é o lado que a gente vai fazer os pontos baixos simples intercalados com ponto baixo alongado, tá? Os meus pontos baixos alongados, eles vão ficar embaixo desse ponto simples aqui, ó. Então, eu tenho um ponto simples aqui, um alongado aqui, um simples aqui, um alongado aqui, certo? O meu alongado vai ficar embaixo do ponto simples, ó. Embaixo do ponto simples, certo? Então, olha só. Nesse lado, eu já vou começar fazendo um ponto baixo alongado, porque nessa minha direção, eu tenho um pontinho simples aqui completo, tá vendo? Então, eu já vou aqui direto, aqui embaixo, e faço um ponto alongado. No meu segundo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo simples. Nesse outro ponto aqui, ó, a direção dele, eu tenho esse simples aqui, ó, é o alongado. Vou fazer aqui embaixo. Quando você fizer aqui, ó, que você virar, olha onde é que a agulha vai sair. Bem no meio do V, ó. Na carreira que a gente fez o ponto favo de mel, ficou um V, quando a gente pegou aquelas 2 laçadinhas maiores, ficou meio que um V aqui, ó. Assim, olhando assim, tá um A, né? Se eu olho assim, tá um V. Vai sair no meio. Então, vou puxar meu ponto da altura e fecho, ó, fiz o alongado. O próximo é um simples. O próximo é um alongado. Então, ó, embaixo aqui desse ponto simples, vai sair no meio do V. Sempre olha se tá saindo no meio do V. Fecha o ponto. Ó, ponto baixo simples. Próximo é alongado, ó, aqui embaixo, no meio do V. A altura do ponto antes de fechar, tá? Pra ficar bem alongado. E você vai seguir fazendo essa repetição, ponto alto simples com ponto alto alongado, durante toda a extensão dessa nossa peça, né? Só não esqueça de verificar se tá saindo lá no meio do V, tá? Pra ficar tudo bem certinho. Faça até o final e eu já volto. Cheguei aqui no final, ó. E é exatamente igual o início que a gente começou com um ponto alongado, a gente vai terminar com um ponto alongado. Meu último ponto vai ser alongado. Nesse último ponto, às vezes é difícil, porque você não consegue enxergar o Vzinho certinho aqui na direção, porque não tem. Você vai se basear na direção do último alongado, ó. Ó. É aqui que eu vou colocar a agulha. E faço alongado. Conseguiram ver? Vou desmanchar aqui, ó. Eu vou me basear na direção do meu último alongado, ó. A direção é essa, então, seria aqui ou aqui. Ó, a direção, ó, aqui e aqui, ó. Então, é aqui que eu vou colocar a agulha. Agora, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e a gente vai repetir, gente, tudo de novo.
Mas antes de repetir, eu gosto de pegar uma agulha menor e ir ajeitando o trabalho. Às vezes fica uma alcinha em cima da outra, do V, e acaba atrapalhando. Ó, tá vendo? Ó, dá um jeitinho aqui, ajeita. Ó, esse aqui tá um em cima do outro, tá vendo? Ó, ajeita. Deixar uma do lado da outra, ó. Aqui também, um em cima da outra, ó. Abre. Deixa certinho. Pronto. Aí agora a gente pode continuar. Lembra que na de trás, na anterior, que a gente fez o favo de mel, a gente começou com 2 pontos sozinhos? Porque o trabalho pediu dessa forma. Nessa carreira, o trabalho só pede 1 ponto sozinho, ó. Vou fazer esse primeiro. E aqui, ó, nessa direção, eu já tenho um parzinho. Por isso que eu faço 1 ponto sozinho apenas. Porque eu já tenho meu parzinho de ponto para fazer o favo de mel. Dessa mesma forma que eu comecei só com 1 ponto baixo, eu vou terminar também só com 1 ponto baixo. Agora a gente vai fazer, ó, nosso pontinho favo de mel, pegando as perninhas longas dos pontos. E isso, gente, é uma repetição. Desse lado é o ponto favo de mel. Então, observe que em uma carreira desse ponto, você começa com 1 ponto simples e termina com 1 ponto simples. E vai ter carreira desse ponto que você começa com 2 pontos simples e termina com 2 pontos simples. Do lado de cá, a mesma coisa. O lado de cá vai ser sempre carreira de pontos baixos com pontos alongados. Em uma carreira, você vai começar com ponto alongado já de vez. E em a outra carreira, você vai começar com 1 ponto simples, tá? Se atentem a isso, mas não tem erro nenhum. É só você voltar aí um pouco a aula e ir fazendo conforme eu vou falando. Desse lado sempre vai ser o ponto com favo de mel, desse lado sempre vai ser o ponto alongado, tá? Você vai crescer até o tamanho que você desejar para sua bolsa, tá? Fazendo essas repetições até o tamanho que você quiser. Chega aqui no final, não esquece de dar a correntinha de subida para poder virar. Eu vou subir aqui o tamanho que eu desejo e já volto com vocês. Cheguei aqui do tamanho que eu quero, olha só, ficou bem grande. Gente, acho que nem cabe no vídeo. Eu cresci, olha só, 45 centímetros, tá? Ficou aqui de lateral 30 por 45 no comprimento. E a bolsa, ela vai ficar assim. Deixa eu levantar, aumentar aqui. Colocar aqui ao avesso e vou virar assim. Então, eu preciso fazer as laterais da minha bolsa, que vai ser aqui. Tá dando pra ver? Ó, a gente vai ter que fazer essa lateral aqui agora, da bolsa. Antes da gente fazer essas laterais, como a gente cresceu ela em pé e não deitada, eu tenho o acabamento em cima e não tenho aqui do lado. Então, a gente tem que fazer o acabamento aqui do lado, tá? Então, a partir daqui, do último ponto, eu vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu já fiz a minha quina. E eu vou colocar pontos baixos na minha lateral inteira. Aqui, às vezes, fica um pouco difícil de enxergar onde eu vou colocar a minha agulha. Mas, ó, tá vendo que tem o V grandão? Eu não vou colocar aqui tapando o V. Você pode colocar, ó, não fica feio não, tá vendo? Ó. Mas eu gosto, eu acho que vai ficar melhor se eu colocar por dentro do V, ó, deixar o V de fora. E aí, eu vou e faço ponto baixo. Tá vendo? Vai ficar assim por dentro, o Vzinho fica assim, bem aparente. Então, ó, vai no próximo, faz um pontinho. Você vai colocando a agulha aqui por dentro, você vai sentindo onde tem ponto pra poder encaixar o ponto baixo, ó, pra ficar bem direitinho. Você vai colocando aqui, vai fazendo, ó, vai botando por dentro e vai olhando. O ponto não pode ficar nem muito amontoado e nem muito separado, tá? Eu vou pular esse nozinho aqui e vou fazer aqui. Ó como ficou um buraquinho aqui, ó.
eu gosto que fique mais juntinho. Então, vou nesse nozinho aqui, fazer um pontinho. E agora sim, eu venho aqui nesse outro e faço mais um pontinho, ó. Ficou juntinho. Tem que ficar assim juntinho, tá, gente? Vá fazendo aí, ó, de forma com que você vá ficando assim, muito... Não tão junto e nem separado, um do ladinho do outro. Não tem lugar certo pra colocar, né? Você pode colocar no nozinho e por dentro, no nozinho e por dentro. Se você vê que tá ficando muito afastado, coloca outro ponto ali junto. Faz isso até chegar aqui no final, tá? Vou fazer e volto já. Cheguei aqui no final, olha, eu fiz por toda a lateral. E ele fica assim, ó, os pontos juntinhos, não fica com separação não, tá? Faça aí e conte, eu preciso saber quantos pontos deu aqui. No meu, deu 46 pontos. Então, do meu outro lado, quando eu for fazer lá de cá, eu também tenho que fazer 46 pontos, tá? Aqui do meu último ponto, eu vou partir para essa parte aqui que já tem os pontos baixos, né? Nessa parte, eu vou pegar só a primeira alcinha e vou fazer baixíssimo. Assim, ele vai virar assim, ó. Ajustei aqui pra minha frente, então eu pego só a alcinha de cima e faço baixíssimo, ó. Vai ficando assim. Vou fazer isso até chegar aqui, tá? O baixíssimo pegando a alcinha de cima. Pronto, ó como fica. Fiz os baixíssimos. E agora eu cheguei na minha lateral, onde eu vou fazer os meus 46 pontos baixos. Ó, vou aqui no mesmo lugar, faço já um ponto baixo e vou fazendo aqui, ó, pegando embaixo do mesmo jeitinho que eu fiz, ó. Do mesmo jeitinho que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse, tá? Eu vou fazer 46 porque no meu caso eu contei e dei 46. Você vai contar o seu, vai ver quanto que é e vai fazer igual, tá? Quando chegar aqui, nessa parte a gente vai fazer baixíssimo também, igual fizemos aqui, tá bom? Eu vou fazer, chegar aqui eu volto. Pronto, fiz aqui as 46, já cheguei aqui nessa parte que já tem os pontos de novo e vamos fazer, ó, pegando a laçadinha de cima, vamos fazer os baixíssimos. Pronto, cheguei aqui no final, fiz os baixíssimos até o último pontinho aqui. Eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu puxo e vou finalizar, ó, indo nesse primeiro pontinho aqui de trás pra frente. Puxo esse fio pra lá, pra trás. E volto para cá com ele, levando pra trás de novo, ó. Pronto. E aqui por trás eu pego esse fio e passo por alguns pontos pra poder arrematar e ficar tudo certinho, tá bom? Agora, gente, você vai fazer algumas marcações. Eu já até coloquei aqui pra você ver. Você vai precisar de marcadores de ponto, ó. Esse aqui é um cadeadinho, tem assim. Tem esse que é assim, uma espiralzinha, ó. Pode ser até um pedaço de fio de barbancho de outra cor. Como é que eu fiz essa contagem aqui? Nessa minha lateral, foram 46 pontos, não foi? Desses 46, um pedaço vai ser o meu fundo. Daqui pra cá vai ser a lateral e daqui pra cá a outra lateral. Esse meu fio, ele é um fio residual. E ele, ó, na hora que a gente tece, que estica um pouquinho, ele é muito fininho, muito fininho. Ele é mais fino do que o prêmio de 26 milímetros. Então, por conta disso, eu vou fazer o meu fundo, né? Que eu vou botar as laterais, com 8 pontos, tá? Se você estiver usando aquele fio das fichas da Círculo, que é de 26 milímetros, você pode fazer com 7 pontos, tá? Eu vou fazer com 8. Desses 46 pontos, eu vou subtrair 8. Então, 46 menos 8 vai dar 38, certo?
Metade de 38 é 19. Então, eu vou fazer 8 carreirinhas aqui e vou subir por 19 pontos, ok? Deu para entender a minha conta? Eu contei quantos pontos tinham, no meu foi 46. Tirei 8 pontos para fazer o fundo, então 46 menos 8 vai dar 38. Peguei esse 38 e dividi por 2. Então, 8 vai ser o fundo, e essa divisão do 38 por 2, que dá 19, são as carreiras da lateral. Então, serão 8 pontos crescidos por 19 carreiras, tá? Vamos começar a fazer. Ó, marquei dos dois lados, tá? Então, aqui tem 19, aqui tem 19, aqui nesse meio tem 8. Aqui tem 19, aqui tem 19 e aqui nesse meio tem 8. Então, vamos começar fazendo a laçada inicial. E eu vou subir 8 correntinhas mais uma, né? Porque eu quero 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, eu vou lá fazer mais uma de subida, que é a 9ª. Porque agora eu vou voltar em pontos baixos para fazer 8 pontos baixos. Pode voltar tudo em pontos baixos. Cheguei aqui no final, olha só, eu estou com 8 pontos baixos. Vou pegar uma agulha menor, vou colocar ela aqui aqui na cabecinha, no meio da cabecinha do ponto. Vou pegar essa alcinha do ponto e vou puxar esse fiozinho aqui pra cima, que é pra gente já ir arrematando ele, tá? Deixa ele aqui pra gente arrematar ele. Então, minha primeira carreira, eu tenho 8 pontos. Vou laçar o fio, fazer a correntinha, né? Virar. E nesse primeiro ponto aqui, eu faço um aumento. 1 e 2. São 2 pontos no mesmo lugar. E eu já estou envolvendo esse fio aqui para arrematar. Agora, eu vou fazer pontos baixos até chegar no último ponto aqui. Cheguei aqui no meu último ponto e eu vou fazer um aumento. Então, eu fiz um aumento no primeiro ponto, um aumento no último ponto. Essa carreira, ó, a de baixo eu tinha 8 pontos, né? Essa agora eu tenho 10. Eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho, e nesse primeiro ponto aqui eu faço um aumento novamente. Vou seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no último ponto. Cheguei aqui no meu último ponto. Nesse último ponto, eu faço um aumento mais uma vez. E agora, nessa carreira, nós temos 12 pontos. A partir dessa carreira, eu não vou mais fazer aumentos. Então, eu vou fazer uma correntinha de virada. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto em cada pontinho de base desse aqui. Não faço mais aumentos, tá? Fazendo o último ponto aqui. Prontinho. Agora, eu faço uma correntinha e sigo fazendo a mesma coisa. Por quantas carreiras eu vou fazer isso? Eu preciso de 19 carreiras, tá? Não foi 19 que a gente fez a conta? Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, tô fazendo a 5ª. Vou fazer até a 18 e a 19 eu faço quando estiver dando o acabamento, certo? Então, se você precisar, por exemplo, você fez aí a sua conta, sua bolsa é diferente da minha, o tamanho é diferente, deu 10 carreiras. Você vai fazer até a 9ª e a última você vai fazer na hora do acabamento. Então, eu vou subir aqui até chegar em 18 carreiras. Eu tenho 5, vou fazer mais 13. Quando chegar em 18, eu volto aqui pra gente fazer o acabamento e fazer a 19ª. Pronto. Eu fiz aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carreiras. Lembrando que eu preciso de 19.
A última a gente vai fazer agora, ó, dando o acabamento. Ela vai ficar aqui, ó. Pra dar o acabamento, eu vou fazer uma correntinha e um ponto no mesmo local aqui do meu último ponto para dar a virada. E aqui eu vou colocar um ponto baixo em cada junção de ponto aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma carreira e outra, eu boto um ponto. Entre uma carreira e outra, eu boto um ponto, ó. Entre a carreira e outra aqui, boto um ponto. Entre a carreira e outra, é aqui, eu boto um ponto. Vai fazendo isso até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui no final, ó como ele dá uma quebradinha aqui assim, é assim mesmo, tá? E agora, aqui em cima, ó, eu tenho aqueles meus 8 pontos do início. Em cima deles, eu faço um ponto, uma correntinha e outro no mesmo ponto, nesse primeiros, para fazer a virada. E eu vou fazendo um ponto sobre ponto, até chegar no último pontinho ali também. Ó a nossa 19ª carreira aqui, ó, sendo formada. Se você não faz a conta deixando uma carreira a menos, quando você fizer esse acabamento, vai virar uma carreira a mais no final. Então, se você precisa de 15 carreiras, você faz até a 14 e a 15 você vai fazer nesse momento aqui agora. Esse é meu último ponto dos 8, então eu vou fazer uma laçadinha e outro ponto no mesmo lugar para dar virada. E da mesma forma como foi essa lateral, eu vou entre uma carreira e outra colocar um ponto baixo. Ó, entre uma carreira e outra, eu coloco a agulha aqui no meio e faço ponto baixo, ó. Entre uma carreira e outra, é aqui no meio, faço ponto baixo. Entre uma carreira e outra, é aqui no meio, faço ponto baixo. Faz até chegar aqui. Cheguei aqui no final, observe que meu último ponto é no mesmo lugar do primeiro ponto aqui da carreira. Então, eu fiz esse ponto e vou cortar o fio. Agora, eu puxo todo pra cima e vou simular uma correntinha aqui, que é pra completar a minha quina, porque a minha quina não foi um ponto, uma correntinha, um ponto. Então, aqui eu tenho um ponto, tem outro ponto, falta a correntinha. Eu já passo ela no fechamento. Então, eu coloco aqui, ó, minha agulha de trás pra frente, levo esse fio lá pra trás, volto aqui nesse ponto que tá saindo o meu fio, coloco minha agulha aqui, ó, embaixo do gominho e embaixo da laçada, vai sair bem no meio do ponto, e puxo de volta aqui pra trás. Ó, finalizou. Aqui atrás é só você passar esse fio por esses pontos aqui e arrematar. Uma das nossas laterais está pronta. Porém, eu preciso de 2, tá? Então, faça 2 peças, exatamente como você fez essa daqui comigo agora, faça mais uma. E quando você finalizar, a gente vai fazer a montagem da bolsa. Voltei aqui com as minhas 2 laterais prontas e eu já coloquei botões imantados. Quero mostrar pra vocês, ó. Eu usei esse botãozinho aqui, que é botão de imã, ó. Só que ele é um botão de imã, ó, ele abre assim. Ele é costurável. Olha, ele tem esses buraquinhos que a gente coloca a agulha assim e costura, tá? Então, eu peguei 2 botões imantados e eu, em cada lateral, eu costurei um, ó. Você costura de um lado e do outro lado, que a intenção é fechar, tá? Vai ficar assim, as 2 laterais fechadas com o botão. Agora, com as nossas peças prontas, vamos montar a bolsa. A parte da montagem dessa bolsa eu vou fazer com um fio de outra cor, mas isso é opcional. Eu só vou fazer com essa cor porque eu quero dar um detalhe. Mas você pode fazer com a cor que você já estava tecendo a sua bolsa. Pegue a sua lateral da bolsa e a base dela e vamos costurar. Avesso com avesso, dessa forma aí. A gente junta e observe que já tá marcado. Lembra que já deixou marcado? Aqui eu tenho 19 pontos, no meio 8 e depois 19 pontos. Do outro lado, a mesma coisa, né? Nós fizemos isso juntos. Bom, deixe alinhadinho e nós vamos costurar com baixíssimos. E eu vou pegar só uma alcinha, ó. Essa parte aqui da base, eu vou pegar essa alcinha de trás. E na parte da lateral, a alcinha de dentro.
Então, a gente coloca a agulha, ó, em uma alcinha só de cada lado, atravessando assim, e puxa o fio do novelo para começar a costurar, né? Que vai ser baixíssimos, né? Nós vamos costurar com baixíssimo. Eu deixei um espaço ali de fio para arrematar depois. E agora, nós vamos fazer os nossos baixíssimos pegando só uma alcinha, olha só. Eu pego uma alcinha da base da bolsa e uma alcinha da lateral da bolsa. E vou fazendo baixíssimos. Você vai fazer baixíssimos por toda a volta. Você vai perceber que a conta vai bater certinho no marcador. Então, na lateral vai ter 19 pontos, a base vai ter 8 e a outra lateral 19, que foi o que a gente deixou marcado lá no início da nossa aula. Então, vai fazendo aí os baixíssimos até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador e esse é o efeito que dá na nossa peça do baixíssimo. Ao chegar no marcador, a gente só vai seguir com os baixíssimos. Então, vou remover este marcador, vou virar minha peça assim na base e vou seguir fazendo baixíssimos por esses 8 pontos que eu tenho aí na base, tá? Até chegar no outro marcador ali, que tá marcando o fim da parte do fundo da minha bolsa. Cheguei aqui no marcador, a gente só remove ele e continua tecendo, ó. Vou virar mais uma vez a minha bolsa, né, pra ajeitar. E assim que a gente conseguir, né, ajeitar aí na nossa mão, a gente continua fazendo os baixíssimos, pegando sempre uma alcinha de um lado com a outra alcinha do outro lado. Tá? Você vai seguir a lateral inteira fazendo isso. E segue fazendo os baixíssimos, lembrando sempre de pegar só uma alcinha da parte da bolsa e uma alcinha da parte da lateral. Faça isso até chegar lá no final. Fiz toda a volta, ó, cheguei no último pontinho, olha só. Aqui pra cá, tá vendo? Agora, pra gente dar continuidade, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer pontos baixos, mas olha, nessa parte aqui a gente já não tem os baixíssimos, eu quero que esses baixíssimos fiquem em evidência. Então, vou fazer meu ponto baixo, ó, pegando atrás, ó. Faço ponto baixo. Tá vendo? O baixíssimo tá aqui, tá vendo? Ele tá aqui. Vou pegar aqui atrás. Puxo e faço um ponto baixo, ó. Próximo ponto, vou aqui atrás, puxo, faço ponto baixo. Ele vai dando esse efeito aqui, ó. Aqui mais uma vez, ó. Coloco a agulha aqui, por trás e faço ponto baixo. Tá vendo? Faça esses pontos baixos aqui por trás, até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente vai fazer a outra parte da bolsa. Cheguei aqui no final, olha como é que ficou, tá vendo? Esses pontos baixos aqui por trás. Dá pra ver bem porque eu fiz uma cor que contrastou, né? Agora, você vai pegar a outra lateral e você vai fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar, ó, aqui foi meu último pontinho baixo. Mas agora eu vou fazer baixíssimo. Então, vou botar minha agulha aqui, ó, na alcinha de trás do meu ponto, com a alcinha da frente da minha lateral, e vou fazer o baixíssimo. E eu vou seguir, ó, fazendo os baixíssimos. Opa, aqui. Ó. Você vai fazer os baixíssimos exatamente como a gente fez do outro lado, tá? Eu vou acelerar aqui, ó. Você vai fazer o baixíssimo aqui. Aí, você vai fazer novamente o baixíssimo aqui no fundo e na lateral. Quando chegar aqui desse lado, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Uma correntinha de subida e os pontos baixos pegando a alcinha de trás aqui, ó. Sem deixar sumir esse baixíssimo, né?
o ponto baixo aqui por trás. Igual fizemos aqui agora. Quando eu der a volta toda, né, que é uma repetição agora, quando der a volta toda e chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, gente, olha só. Terminei aqui de fazer a lateral e já vim fazendo os pontos baixos aqui de cima, ó. Tá vendo? Agora, a gente já tem, ó, acabamento azul aqui, acabamento azul aqui. Só não tenho nas laterais ainda, a gente vai fazer agora. Nessa lateral aqui, é só a gente seguir, porque a agulha já tá aqui engatada, né? Então, o que é que eu vou fazer? Ó, aqui é aquele fiozinho do começo, eu vou deixar ele aqui que eu vou arrematar por cima. Então, eu vou vir aqui, ó, onde ele tá saindo, ó. Boto minha agulha aqui por baixo dele. E faço um ponto baixo. Pronto. Eu quero que fique igual aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tinha o baixíssimo e fez por baixo do baixíssimo. Aqui eu não tenho baixíssimo, mas eu quero que dê o mesmo efeito. Como é que eu vou fazer, então? Tem como? Tem sim. Eu vou fazer os pontos baixos pegando esse gominho daqui de trás, ó. Tá vendo, ó? Ó, pega esse gominho aqui e faz o ponto baixo, ó. Automaticamente, esse pontinho aqui vai virar um baixíssimo, essa parte aqui, tá? Então, vai só no gominho do ponto, ó. O gominho aqui atrás, ó. Deixa esse fiozinho aqui por cima, pra gente ir arrematando ele. E vai fazendo ponto baixo. Pegando o gominho lá de trás. Sempre o gominho, ó. Só essa partezinha aqui. Tá vendo como é que vai ficar? Ó. Faz isso até chegar aqui, tá? Eu tô desajeitada, não vou conseguir fazer com vocês, mas faz até chegar aqui que a gente vai finalizar pra poder fazer o outro lado. Pronto, fiz até o final, ó. Tá vendo como fica com o mesmo acabamento, do mesmo jeitinho. E aqui, ó, eu já vou cortar este fio, porque eu não tenho como passar, pular daqui pra cá, né? Então, eu vou ter que arrematar e depois a gente faz o outro lado. Então, vou deixar um espaço aqui, vou cortar. Vou puxar esse fio todo aqui pra frente, pra cima. E vou simular, ó, pegando esse primeiro pontinho aqui, ó. Uma última correntinha aqui. Vai ficar assim. Aqui atrás, gente, eu vou passar tanto esse fio aqui quanto esse aqui, que é pra arremate, por alguns pontos e vou cortar, tá? Depois eu faço isso, a gente vai logo partir aqui pra minha lateral, nessa lateral que não tenho nada ainda. Pra essa lateral, eu vou pegar, tá vendo que aqui é meu último pontinho desse lado? Ó, eu vou pegar aqui no gominho dele. Tá dando pra ver? Ó. Aqui é meu último ponto, aqui já é minha lateral, mas aqui já é o meu último ponto da parte de cima. Eu vou pegar o gominho dele, vou puxar o fio do novelo. Vou deixar aqui pra ir arrematando por cima também. Fazer uma correntinha. E vou, ó, direto aqui, nesse pontinho aqui, no gominho, ó. E faço o ponto baixo. Vai ficando assim. Segue fazendo ponto baixo pegando o gominho, igual a gente fez lá de lá. Não tem diferença nenhuma, tá? Já vai arrematando isso daqui, igualzinho fizemos na primeira lateral. E ele vai ficando assim, ó. Cheguei aqui no final, ó, fiz até esse último ponto, vou fazer uma correntinha pra poder chegar até lá. E vou cortar o fio. Puxo todo pra cima. E faço o mesmo acabamento do lado de lá. Vou pegar aqui, ó, nesse ponto que tá deitado. Não é esse ponto daqui, tá? É o primeiro pontinho que tá em pezinho aqui, ó. Na cabeça dele. Puxo bem, pra não ficar nenhum buraco. Venho aqui atrás. E simulo a correntinha.
como a gente faz no acabamento de todas as nossas bolsas praticamente, né? Pronto, ele vai ficar assim. E aqui atrás, ó, a gente passa esse fio e arremata, tá? Nossa bolsa está quase pronta, vou arrematar e já venho. Pronto, ó, tudo arrematado. Vamos fechar aqui nossas laterais, ó. A gente fecha no botãozinho, que bonitinho. Gente, a nossa bolsa está praticamente o quê? Pronta. Olha só. Falta fazer o quê? Fechar com um botãozinho aqui também. Então, vamos pegar mais um botãozinho mandado e vamos costurar aqui, ó. A costura, gente, é uma coisa muito simples, como eu já falei. Você vai colocar o botão aqui e vai fazer uns pontinhos com a agulha. Eu só vou mostrar pra vocês o que é que eu uso pra costurar. Eu gosto de usar esse fio aqui, ó. Fio de nylon número 90, de 0,20 milímetros, tá? Por que eu gosto de usar ele? Porque ele é transparente e dessa forma eu consigo usar pra qualquer bolsa que eu estiver fazendo, tá? Eu não preciso ter várias linhas de várias cores. Mas se você não tiver desse, você compra a linha da cor da sua peça, tá? Pra não ficar estranho. Vou colocar e já volto pra pôr as alças e a gente finalizar nossa bolsa. Pronto, gente, ó. Coloquei aqui o botão, costurei. E nossa bolsa, ela tá pronta, ó. Ela fica dessa forma. Eu vou colocar as alças de mão, que eu fiz com os próprios fios, as duas cores de fios, ó, como ficou bonita. Isso aqui é uma alça torcida, tem vários tutoriais aí de como que faz essa alça. Também tem um tutorial, vou linkar aqui acima. E aqui é só a gente pegar, ó, o nosso mosquetão da alça e colocar aqui. E do outro lado a gente coloca na mesma direção. E a nossa bolsa de hoje está pronta. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Um beijo e até o próximo vídeo.